Boa tarde, amigos da Tribuna Tricolor. Hoje fazemos um programa curto e especial sobre as notícias que pipocaram aí, a gente chama de plantão da Tribuna. Então foram 3 notícias que foram publicadas, que foram discutidas aí. Eu vou começar passando para o Rodrigo para falar da contratação do Raniel, que ainda não é oficial, mas ao que parece já está sacramentada. Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Texas. Boa tarde, Fábio. O Raniel, ele é um nome que está aí na crista da onda, deve ser anunciado aí o mais breve possível, está realizando exames médicos do São Paulo. São Paulo, na última informação que a gente levantou, vai adquirir 50% dos direitos do jogador. Cruzeiro permanece com 15%, 3 milhões de euros, ou seja, quase 13 milhões de reais, e o empresário vai arcar com os custos nesse primeiro momento. A grande pergunta é o que ele ganhou em troca para ser tão bom para nós assim, né? Eu fico na dúvida se é aí um pedacinho do Antony, do Elinho e da turma lá, que a gente está Lisieiro, ou se é outra coisa. O fato é que em 2020 nós temos que pagar ele e pagar ele e um pedaço do Cruzeiro também, né? O contrato dele é um jovem de 23 anos, 1,81 m. O contrato dele, a priori, é de 5 anos, ou seja, 23 a 28 anos. Em 2019, ele atuou por 11 partidas, 3 ele foi titular, 8 ele foi reserva, né? Marcou 3 gols. Ele, pelo Cruzeiro, ele fez 90 jogos, marcou 16 gols, uma média de 0,17 por jogo. E ele vem completar o rol de camisas 9 que o Raí vem tentando. A gente pagou 26 milhões no Pablo, 13 no Raniel, 10 no Diego Souza, 6 no Trellis e 3 no Carneirão. Então foi 58 milhões. Vamos ver se o Raí acertou agora, né? O que resta a nós é torcer, porque é um investimento muito alto para um jogador que a expectativa é baixa. E no momento em que o Pablo vem voando, né? E ao que parece, a vinda desse atleta foi a última opção do Cuca. Ele queria o Dineno, mas por motivos que a gente não conhece, ele foi preterido pelo Raniel. Eu estive em Belo Horizonte, conversei com a torcida do Cruzeiro. Na opinião deles, ele é um Gonçalo Carneiro, um jogador que tem potencial, mas que se lesiona muito. Né? Uma jovem promessa se lesiona muito e ele também tem um históricozinho meio complicado lá em Belo Horizonte, né? Mas precisamos acreditar. Outras informações, todo mundo viu, o Jusilei foi embora, houve um desgaste desagradável pela forma como foi conduzido o afastamento dele, do Nené e do Bruno Pérez, os representantes obviamente não gostaram, Jusilei já treina em outro lugar. Júnior Tavares envolvido lá numa negociação do Bahia, que é para botar um docinho na boca, porque o Jean não completou a meta e o São Paulo ficou sem pagar uma parcela dos valores devido ao não cumprimento da meta, e para ficar bom para todo mundo, tacaram o Júnior Tavares lá. O Bruno Pérez, o Spartak de Moscou, o Besiktas, né, estão querendo ele, fizeram sondagens, mas nada avançou ainda. Lucas Paes, terceiro goleiro, deu lugar ao Júnior agora e foi jogar para o Lauletano, né? É um jovem goleiro que vai lá ganhar experiência. O Lucas Perry ficando como terceiro goleiro pode ser uma evidência que o Jean em 2020 pode sair. Lucas Fernandes representa na segunda-feira, ele treina com o grupo. Arboleda, que chegou atrasado, não tem previsão nenhuma negociação. E a notícia que veio essa semana também é que o filho do médico do Cuca já treina em Cotia, vai ser integrado aos meninos da base, né? E o Adriano, a gente ainda não chegou a um acordo que fosse bom para as partes, e fazendo até um apêndice aí, eu acredito, pelo que eu estou apurando aí, que tanto o Adriano como o Miranda e Daniel Alves podem ser aí o famoso cala-boca para a torcida São Paulina. Por que eu acredito que alguma dessas peças, ou duas, podem vir? Porque ambos, os três, né, na verdade, querem voltar ao Brasil, não há custos,
e depende mesmo do desejo dos atletas, exclusivamente do desejo dos atletas em voltar ao Brasil e escolher o São Paulo. De resto, São Paulo tentou os 3 atletas, mas a escolha vai ser eles querer vir jogar no São Paulo Futebol Clube. Então, para dar um cala-boca na torcida, né, passar a mão, para o Raí virar o melhor diretor de futebol da noite para o dia, o Leco não ser mais o pior presidente da história, basta trazer aí Adriano Miranda e Daniel Alves, 2 desses aí. No outro dia, Leco fica bom e o Raí maravilhoso. É isso, gente. Alguma coisa a completar aí? Então, eu acho o seguinte, bom, com relação a Raniel, eu não conheço, eu sou sincero, mas eu não gosto do que eu vi, em termos de números. 10 milhões, né, Rodrigo? 10 milhões de reais? 13. 13. Para um cara que tem uma média de 0,17 gols pelo último clube que passou. O cara que tem até no Twitter, na minha conta pessoal, eu coloquei aquele cheque. Contratações de São Paulo. Bichado. Problema com cocaína. Cheque. Foi suspenso, inclusive, quando jogava no Santa Cruz. Cheque. Reserva. Cheque. Poucos gols. Cheque. Negociação estranha com empresário. Todo enrolado isso aí. É só negociar até o São Paulo. Só. E a única coisa que eu espero é o seguinte: o Cruzeiro está sendo investigado, já foi denunciado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. Eu espero que, por terem feito um negócio com o Cruzeiro e o São Paulo só faz picaretagem, quem sabe o Ministério Público Federal ou a Polícia Federal pegue isso aí. É a esperança que eu tenho, porque o Conselho Deliberativo de São Paulo é um lixo. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E eu duvido que o Dani Alves vai querer jogar aqui, ou o Miranda, por causa da situação financeira, e vai chegar o time da Rua Turiaçu e vai querer passar por cima. Não descarto, mas eu não tenho nenhuma esperança com essa diretoria. É um jogador que é um valor, não estou reclamando, antes que como é que fala, os críticos de plantão falam, não estou criticando a vinda do atleta. Né? O Pablo está voltando, está treinando muito bem, a gente pode ter aí um jogador de 13 milhões na reserva ou 2 jogadores de 39 com mau desempenho. É preocupante, né? Eu vejo até que tem que escrever o nome dele aqui, Raniel, como um carneiro. Vai passar mais uma vez, hein? Nostradamus da tribuna. Esse cara vai ficar provavelmente em São Paulo, vai ficar um ano, vai fazer 2 ou 3 jogos, vai fazer um gol ou nenhum, vai se ficar mais tempo no refis, vai ter problema de doping e vão emprestar de graça, pagando salário para o Botafogo do Rio de Janeiro, que é clube, os donos do clube são os chefes do filho do Leco. É o Nostradamus. Não é Nostradamus coisa nenhuma, que o São Paulo faz isso direto. Então é complicado. Eu quero falar rapidamente. Fábio, você tem alguma coisa a adicionar sobre essa contratação maravilhosa? E eu estou cornetando contratação, sim. O pessoal fala, espera jogar. Esperar jogar um cara com essa média de gols e com esse histórico aí, vamos ver. Tomara que cale minha boca, mas não boto fé, não. É que o histórico, né, Texas e Rodrigo, de contratações, últimas contratações do São Paulo tem sido... Não precisa nem esperar para jogar, né? Tem sido uma decepção atrás da outra. Eu, particularmente, também não conheço o Raniel, tá? Não conheço. Umas pessoas me falaram que é bom jogador, outras me falaram que é fraco. Então, assim, pelos números, realmente, é um jogador que não empolga, né? Mas pode falar. E outra coisa que eu esqueci de colocar é que o Cuca queria um Hulk lá na frente, né? Um Hulk monstruoso. Ele tem 1,81 m, ele é mais baixo do que eu. Então não faz nem o perfil do trombador que o Cuca queria, né? Porque o Dineno já é um cara de quase 2 metros. O menino do jogo do Atlético é quase 2 metros. Então o histórico dele é de jogadores altos e fortes. E o menino nem essa se enquadra, né? Isso é o que preocupa. Então, vamos esperar, mas assim, também não acredito. Eu acho, Fábio, eu queria até que você comentasse isso, o Mano Menezes do Cruzeiro, o torcedor pode criticar ele, mas é um técnico mais vencedor aí
dos últimos anos com o Cruzeiro, né? Se o Mano liberou, meu irmão, de bobo, o Mano não tem nada. Se o Mano liberou, não fez nem força, porque o Arrascaeta, ele chorou quase, ligou, pediu. Se o Mano deu de ombros, tomara que o Raniel seja o Lugano de 2019. O Lugano também ninguém queria, chegou aqui, pôs a camisa e virou um ídolo. Tomara que seja o caso, mas o Mano não costuma liberar jogador que ele gosta, não. E o Mano, ele não tem como... Ele não é um treinador que gosta muito de trabalhar com garotos, né? Isso aí vem desde do time da Marginal, sem número, lá do Grêmio. Ele não é muito adepto a trabalhar com garotos de base, né? É o que você falou, Rodrigo, falou, e você também, Tex. Esperar, vamos ver. A gente torce para que o cara chegue e jogue bem, mas é o histórico de contratações últimas do São Paulo, de determinados jogadores, é complicado. A gente fica com o pé atrás. Beleza. Texas, bola para frente. Não, quero fazer um pequeno parênteses aqui sobre uma entrevista que deu o senhor Carlos Belmonte, diretor do Social de São Paulo, para o blog do São Paulo, que me parecia que ele estava dando entrevista para falar, para se colocar como candidato à presidência de São Paulo. Ele é do mesmo grupo do seu Júlio Casares e dizem que ele não vai ser candidato porque vai sair junto com o Casares. Eu acho que está muito cedo para dizer isso, mas ele nos corredores do Morumbi é dito sim como um dos favoritos, infelizmente, para essa eleição. E se ele não for sair para presidente, vai para vice ou vai para futebol, vai para algum cargo importante. Ele tem um pedaço que todo mundo quer no São Paulo. Diretoria social, que é quietinha, ninguém fala da diretoria social. O pessoal fala dos gastos com o futebol. Diretoria social tem um monte de contrato com fornecedor, terceirização. Então o pessoal esfrega as mãos, né? E inclusive, esse senhor Carlos Belmonte, que criou essa iniciativa do basquete, o que administra, aliás, eu não entendo porque a diretoria social tem a ver com basquete, isso aí devia ser na diretoria de esportes amadores, porque basquete é um esporte amador ainda, pelo menos é um esporte, pode ser profissional, tá? Mas devia estar diferente. Eu não vejo basquete, pode colocar em qualquer outra diretoria, mas a social não vejo por quê. Então, o adjunto dele, diretor adjunto do seu... Carlos Belmonte. Se chama João Salgueiro. E alugaram um apartamento dele para o São Paulo, para alojar jogador. A justificativa do seu Carlos Belmonte, qual o problema? Foi a primeiro lugar foi a área administrativa que fez o contrato e o conselho de administração aprovou. Como se fosse legal. Isso é legal, mas é moral? Quantas leis passaram aí que são imorais? Não estou falando na moralidade, nesse sentido... Vamos falar em ética, conflito de interesse, tá? Não vou falar em moralidade porque é uma coisa polêmica, que não quero misturar as coisas. Isso é conflito de interesse. Isso em qualquer empresa do mundo séria, que tem um código de conduta, não existe isso, né? E o novo estatuto fala, mas fala só sobre conselheiro. Então isso não pode acontecer. Então ele fala, eu estou sendo transparente. Então, o pessoal é transparente, não tem problema nenhum para eles que tem conflito de interesse. E ele falou do basquete, que o basquete gastou 1.600.000, 100 mil abaixo da expectativa, e que, pasmem, para o próximo ano, gastaram 400 mil reais comprando uma franquia, os custos vão ser entre 4 e 5 milhões. Mas é pouco. É o valor de um crédito por ano. 4 e 5 milhões de reais é pouco, gente. O São Paulo não tem dinheiro para pagar salário, e é pouco. E ele cita, inclusive, que é um Trellis, né? Ainda corneta, né? Pois é. E o pior, não tem patrocinador. Então o cara já colocou esse orçamento aí sem patrocinador. E eu pergunto, quem quer patrocinar o São Paulo hoje? Os patrocinadores de São Paulo pagam esmola. 4 vezes a menos. São Paulo está atrás de Cruzeiro, Botafogo, não sei, mas está atrás de outros clubes minúsculos comparados com o São Paulo. Então você tem uma despesa de 5 milhões sem patrocínio. Maravilhoso, né? É uma coisa inacreditável. É cara de pau. Aí tem gente, não, mas o basquete é maravilhoso, vai conquistas. E ele fala que o basquete vai dar receita para o São Paulo.
conquista do basquete. Eu, particularmente, quero que o basquete se dane. Ah, mas o São Paulo tem as estrelas douradas. Isso foi nos anos 30, 40, 50, 60, gente. Vão acordar. O mundo é diferente. O São Paulo tem prioridades. Primeiro paga a conta do futebol e depois olha para o São Paulo. Está numa situação pré-falimentar, gente. Vai gastar com basquete? Pelo amor de Deus. Eu acho isso uma barbaridade, um absurdo. E São Paulo não ganha no futebol, né? Vamos tentar ganhar no basquete? Eu acho isso lamentável. Lamentável. Se o departamento fosse autônomo e não tivesse custos e até trouxesse lucro, pelo menos ficar no zero. Não dá prejuízo? Eu até não teria tanto. Eu ainda assim sou contra, porque o futebol tem que focar todos os recursos humanos e financeiros no futebol. Mas agora, um departamento que o cara coloca um orçamento de 5 milhões sem patrocínio e que tem diretor adjunto alugando apartamento, que é isso, gente? E para ele, tudo maravilhoso, é só um treles. A Conselho Administrativo aprovou o contrato, tá ótimo. E vamos também relembrar o seguinte, naquele programa Finanças Tricolor, o superávit previsto sem os empréstimos, sem os tchê da vida, era de 1 milhão. Então, já furou com esses empréstimos, com o tchê. E o cara já está botando mais 400 mil e mais 5 milhões. Então, assim, é difícil entender essa conta. Porque reclamam da falta de dinheiro e estão pondo dinheiro. Nada contra o esporte amador, futebol feminino, handebol, vôlei, basquete. Mas não pode estar devendo e investir nessas coisas que não vão, na minha opinião, neste momento, saciar a sede por títulos do torcedor e saciar a necessidade do clube de aumentar suas cotas de patrocínio. Não vão. E ainda fecharam um contrato de patrocínio até 2000, lá vai pedrada, complementando, esquecendo que o mercado, a gente fez um patrocínio no mercado em crise, se o mercado virar, nós nos ferramos, e se o resultado da marca for positivo, nós nos ferramos de novo, ou senta na mesa e vamos negociar. Eu não sei o teor do contrato, mas certa performance tem um reajuste de pelo menos 100%, porque foi negociado muito baixo. Mas é isso. Ninguém sabe nada em relação aos contratos. E o cara falou, o senhor Belmonte aí falou, vai ter mais coisa pela frente. Deus me livre, São Paulo deve mais de 100 milhões de reais e vem com basquete ou com qualquer outra coisa. Vamos pagar as contas primeiro. Sabe? Falta de vergonha na cara. Vamos administrar esse clube. O diretor financeiro vai numa reunião do conselho, não tem um demonstrativo. Então, o que está me cheirando é Eurico Miranda com o projeto olímpico lá do Vasco da Gama. Lembra no que deu, né? Tá bom. E eu vi uma entrevista do Albarello aí, o diretor financeiro, ele prometeu até o dia 13 quitar. E aí o São Paulo tem para receber do Éder Militão, do Maicão, do Thiago Petros e do Lucas Prato quase 41 milhões. O Militão é na solidariedade lá, a cláusula dos 10%, é 23 milhões aí. O Maicão bateu a meta de jogos, tem mais 1 milhão e pouco para receber. O Thiago Mendes, pasmem, senhores, ele foi para o Leão. A gente podia ganhar $500 mil, mas não ganhou por quê? Não previram que ele pudesse sair do Lille e ir para um PSG, para um Lyon. Dentro da França nós não ganhamos nada. Parabéns, Alexandre Pastro. Ó, o senhor... Brilhante. É a mesma coisa de eu ter um jogador no São Paulo e falar que para o Brasil não tem custo. Parabéns. Se o Palmeiras quiser pagar 100 milhões, não vai pagar. Muito esperto, senhor, viu? O Petros, o Al Nasser, acho que é isso da Arábia Saudita, era para ter pago dia 30 de março, 6 milhões de reais, não pagou. O Prata é 9 milhões de reais também, que o River também não pagou. O River está quebrado também. Que o River está numa situação fodida. Mas ganha título. Mas ganha título. Aí nesse meio, Raí, diretor de futebol, não comparece na reunião do conselho. O MAC, que muita gente defende para presidente de São Paulo, também não foi. Ligou foda-se. O Cáceres, que também quer ser presidente de São Paulo, ligou foda-se. Não foram à reunião. Mas toca aí, Testes. E aí é uma coisa importante essa reunião. Aliás, essa reunião é um absurdo, porque a reunião foi feita para aprovar empréstimos que já tinham sido feitos.
Tá? Isso é motivo de impeachment do seu Leco. Então, para os curiosos, olhem aí no Estatuto de São Paulo, o artigo 56 e o artigo 58. Tá? E o regimento interno igual. Então, o que diz o Estatuto em relação a São Paulo? Que esses contratos de um valor acima de um certo... São equivalente, eu acho que a 5.000 contribuições dos sócios, ou contrato cuja vigência ultrapasse a vigência da então diretoria. Não adianta falar que isso foi ratificado, porque o Conselho é claro, falando que tem que ser prévio. Aprovar previamente a sua eficácia a celebração de qualquer contrato, provisório ou definitivo, no montante igual ou superior a 5.000 contribuições associativas, ou qualquer contrato cuja vigência extrapole o mandato da diretoria, exceto futebol e comissão técnica. Então, gente, foi violado o estatuto aqui, e era só instaurar mas que não tem ninguém no Conselho Administrativo de São Paulo. Tem lá o Nilton do Chapéu, que hoje tirou foto no Twitter, fica no Twitter, não sei o quê. Quem que vai fazer alguma coisa? Porque o Estatuto do São Paulo fala que é passível de impeachment a violação do Estatuto e da legislação vigente. Então, não é só violação do Estatuto. Isso abre também a porta para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Pelo amor de Deus, Ministério Público, Polícia Federal, investigam em São Paulo. Então, o que é mais grave... Oi, Rodrigo, desculpa. O que é mais grave foram 140 presentes e apenas 27 votaram contra o empréstimo. Se não pega o empréstimo, pelo que foi dito, estávamos fodidos. O Opsi Blum, daquele grupo lá, Força São Paulo... Clube da Fé. Clube da Fé. Clube da Fé. Não tivemos acesso a documentos oficiais. Chegar lá com papel de pão para aprovar. Meu, isso é brincadeira. O diretor financeiro disse que não tinha relatório. Aí veio lá aquele Alten Aires, acho que é isso o nome dele, né? Sugerindo a forma operacional para que a tomada de empréstimo... Olha, ele está pedindo para seguir o estatuto, mano. Só que foi de forma delicada, né? Da próxima vez, antes de pegar dinheiro, apresenta para ela. Mas está no estatuto, cumpra-se. A palavra já é clara, cumpra-se. Se não, vai limpar a bunda com essa porra de estatuto ou enfia ele naquele lugar. Não é? Pois é. E outra coisa, pode gritar, vai lá na bancada do conselho, grita e xinga. Eu estou uma vergonha. E vai na mídia social e fala e não sei o quê, e manda um ofício lá pro Moro que não vai nem olhar. Façam alguma coisa no São Paulo. Entrem com pedido no conselho. Obviamente o conselho não vai aprovar, mas entrem para fazer a comissão de ética, para fazer o processo que fizeram com a Aidar. É a mesma coisa que foi feito aqui nessa direita. A mesma coisa. Não precisa provar roubo. Está aprovado aqui, tá? Essa última reunião, que esses empréstimos não foram aprovados anteriormente, então não cabe a ratificação aí. Então, o artigo 58 do Estatuto, a linha G, tá? Perdão, estou falando errado, o artigo errado aqui. Artigo 58, a linhas T e U. Então, por que não fazem nada? A pergunta, são frouxos? São falastrões ou tem o rabo preso? Porque não alguém consegue pensar em alguma outra justificativa por que não fazer? Porque a fundamentação jurídica está aqui. Qualquer estagiário de direito, qualquer pessoa que saiba ler, alfabetizada, vê aqui que tem fundamento jurídico para tirar o cara. E o que é o maior deboche, né? Pois é. Eu estava lendo a matéria, o Onofre pediu o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, é a planilha que você faz com a sua mulher aí, ó. Nós temos que pagar aluguel, prestação do carro, tanto de cartão, vai sobrar X ou vai faltar Y, vamos ter que arrumar um trampo extra aí. O diretor financeiro falou que não tinha nenhum relatório. Dá para entender essa merda que nós temos ou é má fé? Não dá para aceitar isso. E ninguém fala nada, meu amigo. Não. Né? Mas... Falar, falam, mas não tomam nenhuma atitude, gente. Fica gritando no parlatório do conselho, vai na mídia social. Entrem com uma representação na comissão de ética. Mas não vão entrar. E se entrar também não passa. Mas pelo menos faz alguma coisa. Façam.
que nem aquele conselheiro Denis Ormirod, não sei o nome dele, que entrou, que pediu na justiça que os documentos fossem mostrados. E a resposta do São Paulo é: não, mas o Conselho Fiscal analisou. O próprio Conselho Fiscal, no Estatuto de 2018, desculpe, no Balanço de 2018, falou que não teve acesso aos documentos. É uma vergonha. São Paulo está à deriva. São Paulo está completamente à deriva. Fábio, nós já estamos aqui passando no tempo. Alguma coisa a acrescentar sobre o basquete, sobre essa reunião do Conselho, sobre a putaria que é o São Paulo Futebol Clube, com o perdão da palavra? Então, Texas, em relação ao basquete, qual é o principal ativo do São Paulo? Qual é o foco principal do clube? Futebol. Esse não é SPBC, é SPFC. Como é que pode, nesse momento que o clube passa por esse problema financeiro, por moral, exatamente, como é que podem se preocupar com outras coisas a não ser com futebol? O São Paulo, a tradição é futebol. Teve tradição no boxe, no atletismo, com Ademar Ferreira da Silva, muito legal. Só que o principal foco do São Paulo, o principal ativo do São Paulo é o futebol. Então, eu não entendo. Nesse momento que o São Paulo tem dificuldade para contratar jogador, ficam usando verba que poderia estar no futebol para basquete. É um escárnio, é uma vergonha. E sobre esse conselho de São Paulo, por que ninguém entra? Porque tá todo mundo com medo. Se um abrir a boca ali, vai todo mundo. Exatamente. Vai ter benefício, né? Porque o que eu imagino? Se você vai numa dessa, seus netos e sobrinhos frequentam o clube, vai começar a ter que fazer exame médico todo dia, a cerveja vai ser mais cara, vai perder as camisas, vai perder a prioridade de chegar nos jogadores do CT. Então, toma lá da cá de... Eu vou resumir para quem está nos assistindo. Me perdoem quem tem ideologia diferente, mas eu estou me baseando na história do Brasil. O São Paulo está tomado pela esquerda. Os fortes entenderão. Se não mudar, nós estamos fadados ao fracasso. Então, quem está lá está fazendo o mesmo trabalho que a esquerda fez nos últimos 15 anos, caminhando para o buraco. Resta, na minha opinião de torcedor apaixonado, o seguinte, para finalizar a minha participação, resta a gente, só uma coisa, torcer para o Cuca encaixar o São Paulo, lá Marcelo de Oliveira, bicampeão brasileiro, catou um time no chão, encaixou e foi campeão. Porque se isso não acontecer, eu acho muito difícil o São Paulo aí a curto prazo voltar a ser o São Paulo que a gente quer, porque essas pessoas aí não têm competência para isso. É isso que eu tenho para falar, galera. Muito obrigado. Perfeito. E aquela história, ou é má fé, / desonestidade, porque ninguém consegue ser tão incompetente. Esse Elias Alvarello, que vai no conselho com o papo, você falou, papel de pão, tá aqui! Ele é remunerado, tá? E independente da ideologia direita ou esquerda, eu acho o seguinte, que futebol não tem que misturar com política, como foi feito no vestiário do São Paulo em ocasiões por essa atual gestão. Então, isso é um problema, o São Paulo está sendo politizado, de novo, não vou falar de que lado, tá? O pessoal sabe, o Rodrigo falou, mas independente, não tem que ser politizado nem de um lado, nem do outro, tem que ser competente, coisa que não... E honesto, né? Porque não, tem uma qualidade, eu sou honesto, honestidade não é qualidade, é obrigação. Então, encerro aqui também, só para passar o recado, hoje à noite de madrugada nós vamos subir o programa que vai falar do marketing do São Paulo, que é mais um desastre. Então, fiquem atentos, o Carlão vai estar com a gente, o Rafa também, um abraço para o Carlão, para o Rafa. Fabão, algo para finalizar? Não, exatamente o que você, Texas, e o Rodrigão falaram. É uma enxurrada de incompetência que tem dentro do São Paulo e que realmente eles precisam focar no que é prioritário no clube, né? Mais uma vez, obrigado aí, Texas, Rodrigão, abraço a todos. Obrigado, só para posicionar aí, eu não estou criticando a esquerda, estou criticando o movimento que a esquerda fez no Brasil, que é a falência geral
onde passou, está acontecendo dentro do São Paulo, coincidentemente por pessoas de esquerda e de direita, mas eu estou falando do mesmo resultado, terra arrasada. Quem Exato. pegar é terra arrasada. Você não está falando da ideologia, está falando do resultado de uma administração. Isso é fato, né? Tá certo. Perfeito. Então, pessoal, nos vemos de madrugada para falar da política do São Paulo. Política não, do marketing, que também é política, faz parte. Um abraço a todos. Carlão, de novo, Rafa, todo mundo. Nos vemos mais tarde. Abraço.